Hoje também, João, uma informação que a gente trouxe, né? Jogadores, não que o Atlético tenha interesse, mas que a gente obteve como informação que foram oferecidos. O Galo, uma posição que o Atlético, aliás, uma posição não, um setor, né? O Atlético tem que buscar jogadores é no ataque, principalmente, João, jogadores de velocidade, né? O Atlético não tinha essa opção em seu elenco. Caso, por exemplo, esse ano o Milito optasse por jogar no contra-ataque, e ele já fez essa opção em algumas partidas. E aí são 2 jogadores que foram oferecidos ao Atlético e que podem entrar nessa posição. O Lucas Barbosa é um jovem, tem 23 anos, fez um bom campeonato brasileiro pelo Juventude, ele é jogador do Santos e estava emprestado no time de Caxias do Sul. E um outro jogador do Santos que atuou pela Série B e também ajudou muito ao Santos, mas é mais experiente, tem 29 anos, é o Guilherme. Já passou pelo Fortaleza, já esteve no Botafogo também, anteriormente. O Guilherme tem 29 anos, fez uma boa Série B pelo time do Santos e também foi oferecido. Agora, são jogadores, repito, não é que o Atlético foi atrás, sondou, procurou saber. É porque agora o mercado sabe que o Atlético está atrás de jogadores com essas características. E aí foram oferecidos ao Galo, viu, João? Olha, oferecido, deve ter jogador o dia inteiro, né? O empresário deve ligar o dia inteiro tentando botar jogador no Atlético. Agora, entre oferecer e o Atlético aceitar, eu já me ofereci pra cada mulher na balada, meu filho. Agora, entre a gente se oferecer, a moça querer, a distância é grande, né? É diferente. Aí apareceu um dia uma doida chamada Tatiana que aceitou e somos felizes para sempre, mas nem João, sempre a gente dá essa sorte, né, Edu? É raro, mas acontece. Ô João, os nomes que o Paulo Azeredo trouxe, por exemplo, o Lucas Barbosa é um canhoto que joga pela direita. O Atlético tem Alisson e Palácio, são jogadores canhotos que jogam pelo lado direito. Mas o Lucas Barbosa fez uma temporada muito melhor do que eles, e ele jogou no Juventude. Será que se o Alisson estivesse jogando no Juventude, ele não teria feito uma temporada melhor? Menos pressão? Menos pressão, mais sequência, mais jogos. No Atlético ele tinha concorrência do Scarpa, daquele lado direito. O Guilherme faz o lado esquerdo, joga e ele é destro. Do lado esquerdo do Atlético já não tem esse destro que faça o lado esquerdo, que corte para dentro, que seria talvez um nome interessante. O Atlético do Milito jogava pelo lado esquerdo com o lateral fazendo a ala, que é no caso o Arana e o Paulinho, que caía um pouco mais por aquele lado. Então eu gosto dos 2 jogadores, mas não sei se seriam os nomes ideais para uma reformulação de elenco do Galo para 2025 não, João. Eu também acho que o Atlético não deve estar pensando nesse patamar de jogador, não. Sei. Se você for olhar, o time titular do Atlético é um bom time. Concordo. E até dizendo também, o futebol gera muita injustiça, sabe, Edu? E infelizmente a gente está indo hoje por um caminho em que muitas vezes o cara está mais preocupado em lacrar para ganhar like no canal, para ganhar seguidor no canal, do que fazer um jornalismo coerente, sério, né? Infelizmente tem muita gente séria também nas redes sociais, podemos generalizar de jeito nenhum. Tem gente muito boa, tem gente muito competente, como também tem gente que não é boa e nem competente. Tal como no microfone, na caneta, no laptop, na imagem dos veículos tradicionais, digamos assim, você também tem muita gente séria e muita gente ruim. Sem dúvida. Né? Não dá para generalizar nem com competência, nem com incompetência, nem com capacidade, nem com incapacidade para os 2 lados, né? Mas tem muita gente seguinte, cadê os 4 Hulks que o Atlético prometeu? Vamos lá, Hulk só existe um, e qualquer pessoa com bom senso e com boa fé sabe disso. O Hulk não é clonável, né? O Hulk é um só. Eu entendo que quando a diretoria do Atlético falou em 4 Hulks, falou em 4 jogadores de um patamar muito elevado. O Scarpa não é um patamar muito elevado? Sem dúvida nenhuma. O Paulinho não é um patamar muito elevado? Também. O Arana, que é um jogador de seleção brasileira, não é um patamar muito elevado? Mais um que é também. Repatriar o Bernard não é um cara que foi campeão da Libertadores pelo Atlético e que jogou a mesma Copa do Mundo que o Hulk jogou. O Bernard e o Wallace não erraram quem contratou o Bernard e o Wallace. O problema está no Bernard e no Wallace na temporada. E eu acredito muito que os 2 vão render o esperado na próxima. Então, peraí, quando o Atlético tem
o Hulk, Paulinho, o Arana, o Bernard, o Scarpa. Não estão aí os 4 Hulks prometidos? Hulk, gente, é um só. E não dá toda hora na safra, não. Mas quando você vai olhar o salário desses caras, o patamar desses caras, a disputa de mercado para ter esse tipo de cara, você tá falando de 4 caras da prateleira de cima. Eu ainda colocarei mais um aí, viu, João? Quem? O Everson. Goleiro, baita goleiro. Terminou o ano como o melhor do Brasil. E não só esse ano, já vem há uns 3 ou 4 anos desde que chegou, um dos melhores goleiros do Brasil. Desde que chegou. Ô, João, isso é muito da interpretação, né? A minha interpretação é a mesma sua. O fato de 4 Hulks, não vou chamar de promessa, mas a fala foi de ter 4 jogadores ou um jogador a cada temporada de um nível alto. E na última temporada chegou o Scarpa, na anterior chegou o Paulinho, o Hulk já estava aí, o Arana chegou antes do Hulk. Então a cada temporada o Atlético tem apresentado entre os seus reforços um cara de nível muito alto. Vem aí mais uma temporada, não sei se vai chegar mais um jogador de nível muito alto. E eu venho batendo nessa tecla. O time do Atlético, e eu vou chamar ali de 12, 13 jogadores, é bom. Ninguém numa temporada bate pentacampeão estadual, vai pra final da Copa do Brasil, vai pra final da Copa Libertadores por pura sorte. Concordo. Você tem que ter alguma coisa de bom. Talvez o ponto que o Atlético vai precisar virar a chave para passar da bola na trave para a bola no gol, ou seja, passar do vice para o título, é aproveitar muito bem, com muita competência a janela, e aí o Atlético confia muito no Siga para isso, para poder pegar esse dinheiro desses 4, 5, 6 caras caros que saíram, ou até mais, né? E trazer ali 3 ou 4 caras muito bons como bons reservas. Ao invés de só dar opinião por dar opinião, eu gosto muito de ir atrás da informação. O Atlético, para mim ficou muito claro que o elenco do Atlético foi o problema de 2024. Porque a única competição que o Atlético realmente precisou usar muito elenco com fracasso foi o Campeonato Brasileiro. Mas aí eu coloco muita responsabilidade no técnico. Eu acho que ele poupou muitas vezes em momentos que não precisava poupar. Ele chegou a poupar, Edu, depois dos caras ficarem 15 dias parados com janela de CBF, de seleção brasileira. Nós, jornalistas, cansamos de cobrar que o Campeonato Brasileiro parasse quando a seleção estivesse jogando. Você já deve ter feito isso, eu já fiz várias vezes. Isso aconteceu, os caras ficavam parados 10, 15 dias e ainda assim o Milito não colocava para jogar. O Milito, em várias oportunidades, ele poderia ter colocado um time mais forte e não colocou. Eu acho que o Milito teve uma responsabilidade grande nesse processo, como o Fernando Diniz também teve no Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu a vaga na Libertadores porque o Diniz poupou excessivamente o time em alguns momentos e o Atlético brigou contra o rebaixamento até os 20 do segundo tempo da última partida, porque o Milito também errou a mão nisso. Aí eu já acho que é um erro até das duas gestões, porque se eu sou gestor, eu não admito que o meu treinador tenha autonomia para escolher campeonato. Se eu sou diretor de futebol, se eu sou CEO, eu falo, opa, aqui quem vai escolher a competição para priorizar somos nós. Eu concordo com você, mas aí não vai acontecer no futebol brasileiro um discurso seguinte, estão interferindo, não estão querendo escalar o time. Eu não vou interferir na escalação. Eu vou falar, olha, essa competição aqui a gente não pode segurar. Essa aqui você vai escalar quem que você tiver de melhor, essa não pode ser. Então isso não é escalar, é não priorizar. Você, tá? Eu acho que você tá certo. Eu acho que olhar competição e priorizar não pode ser uma decisão do técnico. Isso tem que ser uma decisão do clube. Eu acho que você tá certo. Como um monte de coisas deveria ser decisão do clube, e no futebol brasileiro isso não acontece. Vale até um bastidores especial para debater isso. Mas, conhecendo o futebol brasileiro do jeito que a gente conhece, daqui a pouco vão falar o seguinte, não, o técnico na hora que for demitido vai falar, não me deixaram trabalhar, queriam interferir na escalação, eu não tinha liberdade de ação. Mas aí eu acho que isso não é interferir na escalação, é só não dar autonomia pro treinador de escolher competição. A competição é do clube, não é do técnico. Deixa eu dar a escalação é do técnico. Deixa eu dar um exemplo do que está acontecendo no futebol brasileiro, que é muito grave. O diretor de futebol, ele bate na porta do CEO, do presidente, do investidor e fala o seguinte, olha,
Eu preciso contratar um jogador de R$2 milhões por mês. Só que esse cara não abre o CT, o clube é refratário à comunicação, a imagem do clube não é exposta, o patrocinador do clube é escondido, o clube não usa a sua marca, não expõe a sua marca de maneira positiva, né? Mas quer dinheiro. Não quer expor o material que tem para fazer dinheiro. Os departamentos de marketing não valem nada ou quase nada dentro dos clubes. Mas aí o diretor de futebol quer dinheiro. E aí eu acho um grande erro de avaliação no futebol brasileiro, porque quer fazer igual a Europa. O Barcelona não precisa abrir o CT dele inteiro para a marca dele aparecer. A marca do Barcelona é mundial, a do Real Madrid, do Bayern de Munique. No Brasil não pode ser assim, eles já estão tendo que rever. Eu recebi lá no CNN Sports SA o CEO da La Liga para América Latina. E ele falou, os clubes estão tendo que se abrir, porque viram que estavam fechados demais, o futebol estava perdendo a competição da visibilidade para outros produtos. O dinheiro de patrocínio é um só, o cara escolhe se ele vai colocar no futebol, se ele vai colocar no tênis, se ele vai colocar na Fórmula 1, se ele vai colocar no basquete. E o dinheiro tá vindo embora. Você quer uma coisa que eu soube que aconteceu com o Atlético? Um patrocinador, o patrocinador master do Atlético, pediu desconto naquilo que tinha que pagar, porque uma parte do patrocínio do Atlético era em placa de publicidade no CT. O CT fica fechado o ano inteiro, não tem imagem da placa de publicidade. O que o cara fez? Não, devolve meu dinheiro aqui. Desconta isso porque eu não vou pagar, porque eu não tive visibilidade. O item X do contrato não foi. Só que o mesmo diretor de futebol que faz isso é o diretor de futebol que bate na porta do CEO, do investidor, querendo mais dinheiro para contratar. Tá errado, Edu. Tá errado, isso tem que ser revisto, isso precisa ser revisto, então tem muita coisa que precisa ser revista, mas voltando à questão do elenco, eu concordo, é claro que existe a parcela de responsabilidade do treinador em tudo, pro que dá certo e pro que dá errado, mas o que escancarou realmente o desequilíbrio do elenco do Atlético foi o Campeonato Brasileiro. E aí, buscando informações, João, por que o Atlético não montou um elenco mais equilibrado, por que não foi o mercado? A resposta que eu tive é convincente, cara. Porque existiam muitos contratos ainda em vigor, contratos caros, e não dava para o Atlético ir ao mercado para gastar mais X, sendo que tinha um Kardec com contrato em vigor, um Vargas com contrato em vigor, o Lemos. Você não pode virar pro cara e falar, não, você vai sair, você vai ficar encostado aqui, mas você tem que pagar. Você tem que continuar pagando. Então, a partir do momento que terminam esses contratos, que o Atlético dá uma folga na sua folha, ele já pode ir ao mercado para tentar equilibrar esse elenco que em 2024, para mim, foi tão desequilibrado.